Boa noite a todos. Como de nosso costume, vamos fazer a prece inicial e vamos, primeiramente, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentir a presença do alto junto a nós, sentir essa paz aqui reinante. Dá morada em nosso coração a ela, para que saiamos ao final fortalecidos e revigorados, prontos para a nossa batalha cotidiana. Que Deus nos inspire, nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um assunto bem dolorido. Um assunto que nós não conseguimos desviar na nossa existência. Nós vamos falar de perdas de entes queridos. Quem, na sua existência, não deparou com uma situação dessa? Talvez os mais jovens ainda não tenham vivenciado essa dor. Mas com certeza aqueles que já têm uma idade um pouquinho maior, mais avançada, já viveu isso muitas e muitas vezes. E às vezes nós nos revoltamos com as perdas. Não nos adaptamos a essa realidade que nos cerca. Que desde pequenos a gente já sabia que isso haveria de acontecer, mas que não nos preparamos para esses momentos. Acho que nunca vamos estar preparados. A verdade é essa. O que não pode acontecer é nós nos revoltarmos, porque é da vida, é natural, assim vai acontecer com todos. Se a gente parar para pensar, daqui a uns 70, 80 anos, nenhum de nós vai estar aqui, com raras exceções. Nenhum de nós, todos vamos partir. E os nossos entes queridos também vão partir. Assim como a dor da partida deles vai doer no nosso coração, a dor da nossa partida também vai doer no coração de muitos. Mas como conviver com isso? Como compreender isso? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. A maioria das pessoas se revoltam quando, ainda em tenra idade, algumas pessoas partem. E a gente não consegue identificar os porquês.
Por que com uma idade tão pequena, sem ter vivido a vida ainda, sem ter sequer estudado, sentado nos bancos escolares, ou então, antes de completar a maioridade, já partem para o plano espiritual? E aqueles que ficam, principalmente pai, mãe, a dor é insuportável. É uma dor que não se extingue e que tem que ser adaptado para se continuar a viver. Mas a grande pergunta é: por quê? Por que ficam os mais velhos e os mais jovens partem? Por que os bons perecem mais cedo e os maus caminham até a longa idade? Tudo tem porquê. Mas a resposta para tudo isso está escrito no livro da vida de cada um. De cada um. Cada um tem o seu dossiê, cada um tem ali anotado todas as suas vivências, todas as suas necessidades, todas as suas fragilidades, todos os seus débitos. Eu vou citar um caso que está presente num dos livros de André Luiz, cuja história é longa, mas eu vou abreviar bastante para passar só a parte central da história. Estava numa praia, o pai, o filho ainda pequeno e a madrasta. E a madrasta, talvez pela idade, pela inexperiência, por ser ainda um pouco infantil, tinha uma certa displicência para com aquela criança. E achava ela um tormento, algo que atrapalharia a vida do casal. Mas cuidava dela. E como eles estavam na praia, uma hora que o marido deu uma descuidada, deu uma saída, ela deixou a criança mais à vontade e foi para a areia, e a criança entrou no mar. E por fatalidade do destino, veio a se afogar e veio a óbito. Em tenra idade. Embora a mulher não tenha sido culpada diretamente pela morte da criança, a sua consciência registrou a sua displicência. E o pai, com certeza, ficou desolado. Desolado. Mas vou pular muitos detalhes para a história não ficar longa. No plano espiritual, a mãe da criança ainda não havia adquirido o conhecimento necessário, vendo como que o seu filho era tratado, passou a revoltar-se com a madrasta e passou a obsediá-la intensamente. Então a vida deles, da família, ficou terrivelmente abalada, porque a mãe biológica, agora em espírito, não perdoava de jeito nenhum. A madrasta vivera sério problema psicológico, carregava consigo a culpa, que abria brecha para a obsessão. Vamos dar um salto na história. Passa-se o tempo. Essa criança é socorrida no plano espiritual. Dá muito trabalho do lado de lá. E então, para se dar prosseguimento à sua vivência, né,
de espírito, agora necessário retornar à matéria, veio reencarnar, só que no ventre da sua antiga madrasta. A partir de agora, este seria o filho legítimo dela. Ela aprenderia a amá-lo, porque é fruto do seu próprio ventre, corrigindo ali alguns contratempos da história. O tempo passa, a criança nasce e ela é novamente a alegria do lar. Vai crescendo e em certa idade ainda adquire uma doença. Se não me falha a memória, é difteria. Posso estar enganado, mas naquela época era fatal. Passa-se o tempo e essa criança vem a óbito novamente. O mesmo espírito desencarnou nas águas do mar e alguns anos depois, reencarnado novamente, volta a morrer em tenra idade. Agora, por causa de uma doença. Tudo nesse universo tem sentido, tem porquê. Aquela madrasta agora sofria na carne a perda de um filho que ela aprendera a amar. Assim como a mãe biológica, que já em espírito sofreu também com o desencarne daquela criança. Então, tudo está relacionado. Aqueles que se vão e aqueles que ficam têm laços que os unem. Nada, absolutamente nada, acontece ao acaso. Depois desse desencarne, desse segundo desencarne, nós vamos saber os reais motivos do ocorrido. Vamos recuar na história algum tempo e vamos ver esse mesmo menino agora no corpo de um homem, de um soldado que estava num regimento e nessa época apaixonava-se perdidamente por uma mulher. Perdidamente. E como esse romance não foi para frente, ela trocou-o por outra pessoa, ele não se conformou com isso. Não se conformou de forma alguma. Para ele, a sua vida tinha acabado, não tinha mais sentido, estava totalmente desesperado. E resolveram o quê? Tomar veneno. E assim o fez. No alojamento do exército, adquiriu o veneno letal, ingeriu uma larga poção. E dentre alguns instantes, esse corrosivo começou a fazer efeito. Só que teve uma coisa. Nesse instante que ele estava se debatendo, outros soldados viram o que estava acontecendo e socorreram. Levaram para a enfermaria. Deram a ele condições de expelir através do vômito, aquele veneno que estava ali matando, e conseguiram salvar, mas não sem deixar sérias sequelas.
no seu aparelho. Apesar de ter sido socorrido e tido uma nova oportunidade de viver, ainda aquele pensamento sombrio pairava em sua mente. Então houve uma época em que ia se trocar o comando, e nessa troca de comando ia haver uma grande festa. Assim como houve, e nessa festa todos os soldados, todo o regimento aproveitou para fartar-se de bebidas, inclusive ele. E bebeu muito e muito, ficou totalmente embriagado. Todos estavam. Só que, nesse inteirinho, os seus pensamentos destrutivos fizeram com que ele saísse do alojamento e dirigisse a um rio que passava-se ali próximo. E ninguém viu, por causa da festa. E ele se atirou nas águas desse rio e veio a falecer. Vejam bem que nessa existência houve 2 tentativas de suicídio. Uma através do veneno e outra através do afogamento. Uma foi mal sucedida por intervenção e a outra foi bem sucedida. Passa-se um largo espaço de tempo. Com toda certeza houvera sofrimento no plano espiritual por esse ato deslocado. Mas a providência divina, que é pura misericórdia, dá-nos sempre a oportunidade de recomeçar. Voltar à carne é recomeço. A gente não sabe as nossas histórias pretéritas. A gente não sabe o que a gente fez. A gente não sabe qual a quantidade de dívidas que contraímos. Mas é certo que esta existência, nós estamos aqui por um ou por vários motivos. E aqueles que nos cercam, aqueles que comungam conosco nessa existência, são também companheiros de outras eras. Esse soldado veio a reencarnar. E em tenra idade, o que aconteceu com ele? Numa ida à praia, junto de seu pai e sua madrasta, ainda pequeno, embrenhou-se pelas águas do mar e ali se afogou. Agora nós vamos pensar, é maldade? É displicência? É fatalidade? É injustiça divina? Alguém em tenra idade, com a vida toda pela frente, perdê-la de um modo assim tão abrupto? A gente pensa assim, não faz sentido. Mas quando a gente sabe a história pretérita, tem tudo a ver. Como que ele suicidou-se? Atirando-se nas águas. O antídoto dos nossos atos está no próprio veneno que nós fornecemos. Passa-se o tempo, ele retorna ao plano físico novamente. Tem um corpo perfeito, tem toda a possibilidade de desenvolver a sua vida em harmonia, mas a uma certa altura adquire uma doença e desencarna. Por que adquiriu essa doença? Porque quando ele tomou o veneno lá atrás, ele lesou seu perispírito, lesou seu corpo espiritual nesta área. Esta área ficou lesada, propensa
a entrada de micróbios. Então veja que a nossa vida, as leis que nos regem, são naturais. Não houve nenhum planejamento para que isso acontecesse. Foi natural. Então, de acordo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas construções, o nosso futuro está sendo delineado. Então, o que vai acontecer conosco, muitas vezes, é ressarcimento de débitos antigos, mas nós temos a possibilidade, a todo instante, de reescrever as páginas da nossa história com letras muito mais suaves. O mal que nós fizemos no passado, a nós ou aos outros, a gente pode quitá-lo com a misericórdia, com o perdão, com a caridade, com a fraternidade. Não precisamos sofrer da mesma moeda aquilo que nós fizemos. A lei antiga do olho por olho, dente por dente, a partir da vinda de Jesus, foi substituída pela lei de misericórdia, de perdão. Então nós podemos ressarcir nosso débito, não com a dor, não com o sofrimento, mas sim com o amor, com a caridade, com o perdão. Nós podemos deixar para trás a nossa ignorância a partir do momento que nós tomamos a iniciativa de sermos sabedores das verdades, de saber, de desenvolver o nosso intelecto, o nosso raciocínio, de desenvolver a nossa potência, pois todos somos e todos temos a mesma possibilidade. Nenhum é mais inteligente do que o outro. Um é simplesmente mais dedicado e vai a fundo, com afinco, a mais do que o outro. É determinação, é vontade. E podemos tudo. Podemos tornar a nossa vida muito melhor a cada instante, a partir de que o nosso pensamento se volte para isso. Ah, mas haverá dor? E se houver? Haverá sofrimento? E se houver? Haverá perdas? Ah, e se houver? Vai mudar o quê? Vamos nos revoltar? Faz parte da nossa existência. Faz parte da nossa existência perdas. Faz parte da nossa existência. Encontrarmos, perdermos, desencontrarmos, encontrar novamente, construir, reconstruir e por aí vai. Mas as criações nossas dependem exclusivamente de cada um. E quando nossos entes queridos partirem, o que vai acontecer? Eles vão dar simplesmente prosseguimento na sua existência. Nós não nascemos colados uns aos outros. Não nascemos de forma alguma grudados uns aos outros. Estamos nos reencontrando. Nós estamos nos realinhando. Nós estamos aprendendo a desenvolver o afeto, a desenvolver o amor, a desenvolver a caridade. Estamos aprendendo a perdoar, estamos aprendendo a servir, estamos aprendendo a ser grandes. Não vamos deixar partir essa grande oportunidade. Não vamos perdê-la. Não vamos nos revoltar. Não vamos dar abertura ao desânimo, porque alguém deixamos. A dor da perda, sim.
estará lá incrustada em nosso peito, mas ela é suavizada a partir do momento em que nós entendemos que ninguém morre. A gente só diz um até logo. Breve estaremos novamente juntos. A vida é assim, um vai e vem. Já vivemos muitas existências. Já encontramos com muitos afetos. Já fizemos muitos desafetos. Mas nessa longa jornada da vida, que faz-nos desenvolver as nossas potências, a dor é simplesmente um instrumento que delineia os caminhos que nós devemos seguir. E ela passa. A dor insuportável de hoje vai passar. A saudade imensa que nos invade vai se atenuar. E uma das coisas mais maravilhosas que aprendi na doutrina foi justamente falado agora na abertura, que a partir do momento que nós adquirimos uma virtude, nós nunca mais perdemos. E quando nós aprendemos e realmente amamos, aprendemos a amar e realmente amamos, esse amor, nada, absolutamente nada, nem a morte pode separar. Sabemos que a vida da matéria é temporária, que isso aqui vai passar. Nossos sentimentos não passam. O que nós nutrimos de mais belo é patrimônio individual de cada um. Não vai se perder. Aqueles momentos venturosos não irão se apagar. Talvez uma breve interrupção da vivência através do desencarne, mas que todos viveremos e voltaremos a nos reunir. Isso é fato. Então não há por que desesperar. Se nós sentimos falta do colo da nossa mãe, que já partiu, das suas palavras e dos seus afagos, pode ter certeza que voltarão a senti-los em breve. Quando não sentem em que é permitida a presença dela junto de nós. O calor e a beleza do sorriso das crianças que enfeitavam a nossa vida e já partiram, não serão apagadas jamais. Porque essa é a única certeza que eu posso dar a cada um. Essa frase é tão falada de uma forma diferente. O que Deus uniu, o homem não separa. Acho que todo mundo conhece. O que Deus uniu pelo amor. E quando o amor existe em cada um de nós, não há nada, absolutamente nada no universo que possa separar. Então, para arrematar, pessoal, que transformemos a dor da saudade em apenas combustível para um novo encontro. E quando isso se der, nosso sorriso vai se iluminar, assim como nosso coração. E vamos
ter certeza absoluta de que tudo valeu a pena e que faríamos tudo novamente para estarmos cercados verdadeiramente pelos nossos afetos. Não nos esqueçamos jamais que o amor uniu, nada, absolutamente nada, pode separar. Que Deus nos abençoe.